Aplicações bem importantes das integrais de linha são no contexto de campos vetoriais. Então a gente vai tentar entender aqui como isso é calculado e chegar em alguma fórmula que a gente possa usar para calcular o trabalho, por exemplo. Então imagina que eu tenho o movimento de uma partícula que está descrito por um caminho C, tem um sentido aqui, e esse caminho C, cada ponto dele, que é um x, y e z, são três componentes aqui, né? Depende do instante t, por exemplo, um parâmetro t. Então eu tenho a posição, o vetor posição, na verdade, x com componentes x, y, z, em função de t, função vetorial. E imagina que nesse contexto aqui, eu tenho a ação de um campo vetorial x, y, z, ou seja, para cada ponto x, y, z desse espaço tridimensional, tem um vetor que representa uma força. Então, esse ponto sente uma força para cá, esse ponto sente uma força para cá, por exemplo, né? Inclusive os pontos por onde a partícula está passando. Não tem como desenhar todos, né? Cada ponto tem uma força. Isso pode ser, por exemplo, a força gravitacional. Então, isso aqui pode ser a sala, e em cada ponto da sala tem uma força de gravidade puxando você para o centro da Terra, por exemplo. Ou pode ser um campo elétrico, uma força elétrica para cada ponto, o movimento de uma partícula, de um elétron. Aí depende do exemplo, depende da aplicação. Mas o que a gente quer ver de maneira geral é como que essa força está influenciando esse movimento. O movimento dessa partícula, e essa força, será que ela está ajudando? Será que ela está atrapalhando? O que a gente está perguntando é qual que é o trabalho, vou botar o trabalho aqui com W, dessa força, que essa força exerce no movimento dessa partícula. De maneira geral, em física, aqui, ó, se eu tenho uma força sendo aplicada, influenciando um deslocamento de uma partícula, pode ser na mesma direção ou não. Vou botar aqui um deslocamento representado por um vetor de deslocamento D. Para calcular esse trabalho, é o produto escalar, o produto interno, entre esses dois vetores, força e deslocamento. É isso que a gente vai fazer no movimento dessa partícula. Nós vamos fazer um pedaço de cada vez, que é a ideia do cálculo, né? Dividir isso aqui em vários pequenos deslocamentos. Então vamos pegar esse pedacinho, só um pedacinho de deslocamento, vou chamar ele de ΔS, é um pequeno deslocamento, um pedaço de comprimento de arco, ou dessa curva aqui, que eu vou desenhar aqui ds, e vou colocar ele um pouco maior aqui, só para a gente representar aqui, ó. Mas na verdade o que a gente quer é que ele seja muito pequeno, que ele tenda a zero. E no início desse deslocamento, tem uma força aqui, ó, que é a força F. Eu só estou ampliando esse desenho aqui, a força F. E o que a gente precisa saber, a gente já sabe quanto que essa partícula andou a partir desse ΔS, a gente precisa saber a direção em que está ocorrendo esse deslocamento. Então preciso de um vetorzinho verde ali, ó. E para fazer isso, já que a gente tem os vetores posição, a gente tem a posição da partícula, a gente quer saber como que essa posição está variando, em que direção ela está variando. É para isso que eu uso a derivada, né? Derivada é variação. Então, com a derivada, dessa minha função posição, quem que é a derivada? Ela vou escrever ela aqui como dr dt, né? Esse símbolo também aqui, é a derivada de cada uma das componentes, ó. X' de t, y' de t, z' de t, deu certinho o espaço aqui. Só que o tamanho do meu deslocamento não é o tamanho da velocidade, porque pode estar mais rápido ou mais devagar, mas não é esse tamanho que eu quero. Então eu preciso que esse vetor verde tenha tamanho 1, porque o tamanho do deslocamento é dado pelo meu ΔS. Para que ele tenha tamanho 1, é só eu dividir ele pelo próprio tamanho dele. Então aqui eu tenho a direção da variação, né, a direção da velocidade, dividindo pelo tamanho dessa direção, dividindo pelo próprio
R'. Então isso nada mais é do que o vetor tangente unitário. Vou escrever ele aqui com T maiúsculo. Daqui a pouco a gente vê como calcular esse módulo aqui, mas o que eu queria aproveitar é dar continuidade. Eu tenho esse vetor F e esse vetor verde. Na verdade, esse vetor tangente unitário, ele não equivale ao vetor de deslocamento, porque aqui eu tenho a informação do deslocamento. Eu preciso da multiplicação dos dois, então eu preciso multiplicar esse meu vetor tangente unitário. Opa, desculpa aí. Multiplicar esse meu vetor tangente unitário pelo deslocamento. E aí sim eu faço o produto escalar com o vetor força. Eu fiz isso para esse trecho, esse pedaço de deslocamento aqui, ΔS. O que eu quero agora é fazer com que esse deslocamento seja infinitesimal, ou seja, ele tenda a zero. E eu faço uma soma de todos esses trabalhos aqui que eu calculei, de produto com força de deslocamento, produto interno de força de deslocamento, ao longo dessa curva C. Então isso é uma soma de Riemann, ou seja, isso é uma integral ao longo da curva C. É uma integral de linha ou caminho C. E é, ao mesmo tempo, o trabalho. Então esse aqui é o conceito principal do que a gente quer fazer aqui, ó. Calcular o trabalho que o campo F exerce no movimento da partícula descrito pelo caminho C. Claro que essa função aqui, essa função vetorial que descreve o campo vetorial, tem componentes P que podem depender de x, y, z, Q que também pode depender de x, y, z, e R que pode depender de x, y, z. Isso independe do que a gente está fazendo aqui, mas faz parte desse cálculo aqui, né? E o detalhe é que se eu usei uma parametrização aqui, ó, em que x é uma função de t, y é uma função de t e z é uma função de t, por exemplo, x cosseno de t ou y seno de t, depois a gente pode resolver um exemplo. Essa minha força, ou esse meu campo de força, na verdade, que eu estou considerando aqui, eu estou no lugar do x, eu estou colocando x de t. Então, na verdade, é uma força, posso escrever assim, ó, com o r de t ali no meio, tá? Então aqui quer dizer que no lugar do x, y, z eu coloquei as funções de t correspondentes. O que falta agora, a parte teórica aqui desse problema acabou, esse é o conceito mais importante. Daqui para frente é trabalhar com isso e aplicar, né? Mas falta a gente ver assim, quem que é esse ds e como que a gente pode simplificar ou reescrever essa fórmula para de repente que ela fique mais parecida com a fórmula que você viu em algum livro ou que vai ver em livros de eletromagnetismo. Então vamos para esse ds, eu vou aproveitar um desenho que eu fiz já no outro vídeo que deu errado, tive que deletar, mas o desenho ficou tão bonito que eu guardei. Que eu peguei esse deslocamento ds entre dois pontos, então eu tenho o ponto inicial e o ponto final. E eu quero saber, na verdade, a distância entre esses dois pontos. Só que a distância entre dois pontos é pela linha reta, né? Essa linha roxa aqui. De qualquer maneira, no limite, quando ΔS tende a zero, no limite, a roxa e a amarela têm o mesmo comprimento. Então, a gente, a partir desse triângulo retângulo, que é com a roxa, esse vermelho, esse verde da base e essa altura, a gente vai calcular esse deslocamento. Entre esses dois pontos, houve um deslocamento em x, já está desenhado aqui, né? Seria bom se eu estivesse desenhando um deslocamento em y e um deslocamento em z. Então, desenhando esse triângulo, eu não preciso nem desenhar esse triângulo retângulo, né? O primeiro retângulo ali, a hipotenusa roxa, que eu já vou escrever como ds, a hipotenusa roxa ao quadrado, no limite elas são iguais, é igual ao quadrado da base ali, que a gente já vai ver quem é, mais o quadrado da altura, que é a variação em z, que a gente está considerando que seja infinitesimal. Na base eu também tenho um triângulo retângulo, já está desenhado o ângulo reto aqui. Então esse a ao quadrado, ele é dx ao quadrado
mais dy ao quadrado. A partir daí eu tenho esse meu ds. Que posso calcular a raiz dos dois lados, tudo é positivo ali, não tem problema. Raiz de ΔX quadrado mais ΔY quadrado mais ΔZ ao quadrado. E é esse ds que a gente vai usar lá em cima. Será que eu consigo copiar e colar? Vou tentar, que se eu não conseguir, depois eu escrevo ele de novo. Então esse mesmo ds aqui que a gente está calculando, não preciso mais do trabalho, né? Vou deixar aqui. Esse mesmo ds, como é que eu colo agora? Apareceu ali. Ah, mas eu não consigo arrastar, devia ter arrastado direto. Desculpa aí, pessoal. Aqui, voltei para cá. Esse mesmo ds que eu preciso calcular, eu calculo em função de dx, dy, dz, mas não tem problema. Para calcular isso, é só você vir aqui na tua função. Você conhece quem é o x, então você consegue derivar e calcular quem que é o x. Então esse meu x' de t, que eu escrevi ali, ele é a derivada, né, de x em função a t. Então daqui eu tiro quem que é esse meu dx. Multiplico os dois lados pelo dt. Trabalho ali como se fossem diferenciais, eles são diferenciais, né? X' dt, faço a mesma coisa com o y, então trocando o x por y, dy igual a y' de t dt, dz igual a z' de t dt. E substituo isso aqui dentro do ds. Então dentro desse ds vai ter um dx ao quadrado, mais dy ao quadrado, mais dz. Aí que eu demoro para escrever tudo isso, mas a vantagem é que você pode colocar o vídeo em velocidade 2 aqui, ó, e assistir mais rápido. Eu vou ficar com voz de pato aqui, ó. Y' de t dt, z' de t dt, tudo isso dentro da raiz. Pronto. Tem um fator comum em todos esses termos, que é o dt ao quadrado, que eu posso colocar em evidência. Colocando em evidência, como ele está ao quadrado, eu já posso tirar da raiz. Então, não sei se dá para enxergar isso, né? Mas ficar nos 3 quadrados ali. Todos eles multiplicados pelo dt ao quadrado. Então esse dt ao quadrado eu posso tirar da raiz, está multiplicando todo o resto. Então vai sobrar aqui um dt. E ali dentro, x' ao quadrado mais y' ao quadrado. Não coube o z'. Vou tirar esse dt daqui, depois eu escrevo de novo. Mais z' ao quadrado. Tudo dentro da raiz quadrada com aquele dt ali do lado. Então esse é o ds que eu estou calculando para resolver essa minha integral de linha. Isso, para quem já tinha resolvido alguma integral de linha, que não fosse em campo vetorial, já tinha visto esse ds, ele é exatamente o mesmo. Uma coisa interessante aqui, que eu falei que eu ia fazer depois e vou fazer agora, é que olha só como isso é parecido, não é coincidência, né? Não sei se é parecido ou se ele é igual ao módulo do vetor R' de t. Porque a gente tinha que calcular esse vetor tangente unitário dividindo o vetor velocidade, ali, o vetor variação da posição, pelo tamanho dele. E o tamanho de um vetor é dado pelo quadrado, a soma dos quadrados de todas as componentes dentro da raiz. Então isso aqui, ó, que cor que eu posso usar? Vou usar esse aqui, ó. Esse módulo aqui é isso. Isso significa que esse meu vetor t, que estava em verde, que é o R' de t
dividido pelo módulo de R' de t. Quando eu multiplico pelo ds, que está em amarelo, esse ds também pode ser escrito como módulo de R' de t. Então isso simplifica muito o trabalho. Olha, simplifica muito o trabalho no sentido figurado e no sentido literal. A gente está calculando o trabalho. Vou colocar o dt junto aqui. Estou ficando com pouco espaço, né? O produto escalar de f com ele. Esse f aqui, né? E eu posso simplificar esses módulos, ou seja, na verdade eu nem preciso mais calcular o módulo, isso ficou um pouco mais fácil de resolver. Eu só preciso ter o vetor R, derivar e calcular o produto interno entre eles. No próximo exemplo a gente pode fazer, no próximo vídeo a gente pode fazer um exemplo resolvido onde a gente aplica tudo isso. E aí, essa forma do trabalho fica um pouco simplificada. Escrever ela aqui, está quase acabando o vídeo, tá? Quer dizer, você já sabe disso porque você está vendo ali nos minutos. Integral de linha de C, F, escalar com R' de T, dt. Escrevi de verde. Agora, isso sim equivale ao vetor de deslocamento lá. É o R' de T, dt. E olha só, tem uma outra maneira de escrever isso que fica mais bonita ainda, mais enxuta. Só não pode esquecer o significado, né? Pode abrir, filha. Minha filha está tentando entrar aqui, mas antes dela chegar eu vou tentar fazer, ó. Se o meu R' é dr dt, eu posso multiplicar os dois lados por dt e eu tenho aqui o R' dt. Então isso na verdade é o dr. Então ficou uma forma mais enxuta de escrever essa fórmula, que é a integral de linha ao longo de C do produto escalar de f, é o f aqui com x, y, z substituídos, com esse meu vetorzinho, que eu posso chamar vetorzinho de deslocamento. É isso aqui, que é a maneira mais comum de ver esse conceito aqui.